Olha só, e se eu dissesse que agora mesmo, nesse exato momento, tem um oceano novinho em folha nascendo bem debaixo dos nossos pés? Parece coisa de ficção, né? Mas pois é exatamente o que a ciência está mostrando pra gente. Bora entender como é que um continente inteiro pode estar literalmente se partindo em dois? Pois é, essa pergunta parece roteiro de filme de desastre, não é verdade? Acontece que, na real, a questão não é mais se isso vai acontecer, mas sim quando. E as provas, olha, elas estão se acumulando lá, bem no fundo do continente africano. É isso mesmo que a gente está falando. Não é mais só uma teoria, não. Os cientistas já bateram o martelo. É um processo irreversível que já começou. É o nascimento de um novo oceano. Uma força tão poderosa que está literalmente rasgando a África no meio. Então, vamos entender isso mais a fundo? É claro que a gente não consegue ver isso acontecendo com os nossos próprios olhos, afinal, é um processo que leva milhões de anos. Mas o ponto é que as forças por trás disso já estão a todo vapor, trabalhando em silêncio e redesenhando o nosso planeta. Bom, e para entender como isso tudo está acontecendo, a gente precisa ir direto para o marco zero da história. Existe um lugarzinho específico no nosso planeta que é o verdadeiro epicentro de toda essa transformação. E esse lugar é a região de Afar, lá no nordeste da Etiópia. E olha, esse não é um lugar qualquer, viu? Pensa num verdadeiro laboratório a céu aberto, onde as forças tectônicas mais brutais do planeta estão, nesse momento, travando uma batalha. E para a gente sacar o que está rolando em Afa, tem uma palavra-chave: rift. Pensa assim, ó, a crosta da Terra é como um elástico. Se a gente esticar, esticar, esticar sem parar, ele vai ficando mais fino, mais frágil, até que, pá, ele arrebenta. É exatamente isso que está acontecendo lá. Agora, o que faz Jafar um lugar tão único é isso aqui. Não estamos falando de um rift, não. É o ponto de encontro de três, isso mesmo, três sistemas de rifts gigantescos. Essa tal junção tripla é tipo assim a receita geológica perfeita para o rompimento continental. Ok, mas o que está causando essa tensão toda lá na superfície? A resposta, olha, não está na crosta. A gente tem que olhar bem mais para baixo, lá no fundo, onde tem um motor geológico poderosíssimo trabalhando sem parar. O grande responsável por tudo isso é o que os cientistas chamam de pluma do manto. Tenta imaginar uma coluna gigantesca de rocha super quente subindo lá das profundezas da Terra. Essa pluma funciona como se fosse um maçarico gigante, sabe? Aquecendo e amolecendo a crosta africana por baixo, deixando tudo prontinho para rasgar. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Como a pesquisadora Emma Watts explica, esse motor geológico, ele não é constante, ele pulsa. É isso mesmo, a Terra tem literalmente um batimento cardíaco debaixo da Etiópia. E cada batida dessas empurra a África um pouquinho mais perto da separação. Então, o mecanismo é basicamente este. Cada pulso desse coração de rocha quente empurra o magma para cima. Esse calor todo vai amolecendo a crosta, o que força as placas a se afastarem uma da outra. A cada batida, as rachaduras lá na superfície ficam maiores e mais fundas. É um processo lento, com certeza, mas é implacável. Beleza, essa história toda é fascinante. Mas como é que os cientistas podem ter tanta certeza? A prova não veio de satélites ou de equipamentos super modernos, não. Veio de algo muito mais antigo. As próprias rochas do lugar. Pensa só, uma equipe com pesquisadores do mundo todo passou anos coletando e analisando mais de 130 amostras de rochas vulcânicas ali da região de Afar. Foi um trabalho de detetive geológico de verdade. E foi na hora de analisar a química dessas rochas que eles encontraram uma coisa extraordinária. Existiam padrões que se repetiam com uma regularidade impressionante. Era quase como se fosse uma mensagem codificada vinda lá do fundo da Terra. A melhor forma de imaginar isso é pensar um código de barras geológico. Cada pulso de magma que sobe deixa uma assinatura química diferente na rocha que se forma. Então, ao ler esses códigos de barras, os cientistas conseguiram provar que o manto lá embaixo realmente pulsa, num ritmo constante, igualzinho a um coração. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Porque, por mais incrível que tudo isso pareça, o que está acontecendo na África hoje não é nenhuma novidade na história do nosso planeta. Na verdade, a gente já viu esse filme antes. E essa comparação é simplesmente perfeita.
O nascimento do Oceano Atlântico, aquele que separou a América do Sul da África, começou exatamente desse jeito, milhões de anos atrás. O que a gente está testemunhando em Afar hoje são os primeiros capítulos da criação de um oceano novinho em folha aqui na Terra. Tá, mas por que a gente deve se importar com uma coisa que vai demorar milhões de anos? Bom, primeiro, entender esse processo ajuda a prever riscos reais como terremotos e vulcões numa região superpopulosa. Segundo, é uma oportunidade única de assistir em tempo real as mesmas forças que desenharam o mundo como a gente conhece. E o mais impactante de tudo, o final dessa história já está escrito. O chifre da África vai se separar, vai virar uma nova ilha-continente e vai mudar o mapa mundi para sempre. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O chão debaixo dos nossos pés não é algo fixo, estático. Ele pulsa, ele se move, ele se transforma. O mapa do mundo que a gente aprendeu na escola é só uma fotografia, um instante numa história geológica que é imensa. A grande pergunta que fica no ar é: qual será o próximo capítulo que essas forças incríveis vão escrever?